Olá, meu nome é Ana Júlia, sou estudante de Química bacharelado da Universidade Federal de Viçosa, orientanda do professor Reinaldo Francisco Teófilo, e eu vou apresentar o trabalho sobre a otimização da conversão de amido em glicose usando catálise heterogênea por fosfato de nióbio e planejamento de experimentos. Bom, o objetivo desse trabalho foi estudar a hidrólise do amido por meio da catálise heterogênea. Industrialmente, a glicose é obtida por meio da catálise enzimática do amido utilizando a amilase. A hidrólise do amido em glicose é de grande interesse para a indústria alimentícia devido ao baixo custo e o grande rendimento. Atualmente, a hidrólise do amido é realizada utilizando catalisadores biológicos, as enzimas. Porém, este é um método caro, que exige controle de temperatura, pH, pureza e imobilização da enzima. Como alternativa, os catalisadores ácidos sólidos possuem menor custo e facilidade de recuperação, reutilização e não necessitam de controles rígidos de temperatura, meio e pH, como os catalisadores enzimáticos. Dessa forma, a catálise heterogênea, utilizando o ácido sólido, possui vantagens e ação ecológica favorável em relação às enzimas. Os catalisadores sólidos ácidos à base de nióbio, por exemplo, não são corrosivos, são baratos e reutilizáveis, como o fosfato de nióbio, utilizado neste trabalho devido às suas fortes propriedades ácidas e também pela capacidade de manter a catálise ativa em solventes polares e próticos. O amido é um polissacarídeo ramificado de unidades de glicose, representado na figura A. É composto por duas moléculas de polissacarídeos, a amilose e a amilopectina. A amilose, representada na figura B, é um polímero composto por até 6.000 unidades de glicose, totalmente linear, solúvel em água e constitui cerca de 14 a 27% do amido. A amilopectina, representada na figura C, é um polímero ramificado, insolúvel em água e constituído por uma cadeia linear curta de 10 a 60 unidades de glicose unidas por ligações do tipo alfa, o que confere a ramificação e corresponde a 73 a 86% da composição do amido. Na hidrólise, representada na figura D, as propriedades funcionais do amido são obtidas por gelatinização e quebra da estrutura cristalina. Quando o amido é aquecido em excesso de água, ocorre o processo de gelatinização, no qual a estrutura interna do grânulo do amido é hidrolisada e a totalidade do grânulo é desintegrada, liberando os polissacarídeos dentro do meio, sendo esses a glicose e a maltose. A maltose é um sacarídeo redutor formado por moléculas de glicose unidas por ligações do tipo A. Falando um pouco sobre os materiais e métodos, nesse trabalho foi utilizado o amido de milho, adquirido no mercado local com o nome comercial maisena. O catalisador usado neste trabalho foi fosfato de nióbio hidratado, fornecido pela Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, CBMM. A acetonitrila foi adquirida da Sigma Aldrich e a água miliquê também foi utilizada no preparo das soluções. Neste trabalho foram realizados dois planejamentos composto central, CCD, na otimização da conversão de amido em glicose. No primeiro planejamento composto central foram estudados a massa de amido, temperatura, o tempo e a massa do catalisador. A partir desses resultados, foi elaborado um segundo planejamento composto central e foram estudados nele a temperatura e tempo de forma a otimizar os resultados de conversão do amido. O primeiro planejamento representado na primeira tabela e o segundo planejamento foi representado na segunda tabela. Vale ressaltar que os planejamentos foram gerados e analisados utilizando o programa estatístico. A partir do planejamento experimental, a catálise foi realizada utilizando o reator de vidro de fundo cônico de 10 ml. Nele foram adicionados 5 ml de uma solução contendo uma determinada massa de amido juntamente com a massa do catalisador fosfato de nióbio. Os reatores foram então hermeticamente fechados e levados para a chapa de aquecimento previamente aquecida a temperatura de interesse e com agitação constante. Após o término da reação, o reator foi resfriado a temperatura ambiente e levado à centrífuga para a separação do catalisador da solução. O sobrenadante foi filtrado com filtro de seringa de nylon de 0,45 micrômetros, foi então diluído e transferido para o vial para análise em cromatografia líquida de alta eficiência, HPLC. Em temperaturas elevadas,
A glicose ela pode ser convertida em hidroximetilfurfural, o HMF. Por isso, foram monitoradas as concentrações de glicose, maltose e hidroximetilfurfural, sendo o último desejável por ser tóxico. Para os resultados, a imagem mostra as soluções do primeiro planejamento composto central obtidas após a conversão do amido. Nela pode ser observada a alteração na coloração nos experimentos 1, 7 e 12. Esses experimentos foram realizados em temperaturas mais altas e em tempos maiores, e houve a formação de hidroximetilfurfural, que possui coloração amarelada. Pela tabela, que mostra os rendimentos de maltose, glicose e hidroximetilfurfural obtidos para os experimentos desse primeiro planejamento, os rendimentos foram ajustados de acordo com o percentual de umidade do amido, que foi de 11,92%, medido através da balança determinadora de umidade. Além disso, o planejamento foi analisado considerando um nível de confiança de 95%. De acordo com a análise de variância ANOVA, o modelo do planejamento apresentou um coeficiente de determinação de 0,97 e um erro de 0,0017, indicando um bom ajuste. O maior rendimento obtido da conversão do amido em glicose foi o de 0,65 gramas por grama de amido, destacado na tabela, utilizando 0,25 gramas de amido a 150 graus Celsius com 70 minutos de aquecimento e 0,13 gramas de catalisador fosfato de nióbio. Ademais, todas as amostras tiveram um baixo teor de hidroximetilfurfural, o que é desejável uma vez que é um composto tóxico. Também obtiveram altos rendimentos de maltose, que é um disacarídeo. O ideal seria que toda essa maltose fosse também convertida em glicose. A partir do gráfico Pareto, foi possível analisar as variáveis e a interação entre elas. Nota-se que os efeitos lineares de temperatura e tempo e o quadrático da temperatura foram as variáveis que mais afetaram o rendimento da glicose com efeito positivo. Logo, a conversão da glicose aumenta com o aumento dessas variáveis. O efeito da interação de temperatura com tempo também foi significativo e positivo. Esse resultado indica que quando a temperatura e o tempo são aumentados simultaneamente, há um aumento na conversão do amido em glicose. A segunda imagem apresenta a superfície de resposta do primeiro planejamento, que indica que o ponto ótimo experimental ainda não foi alcançado, e que para obter-se um rendimento superior a 0,65 gramas por grama de amido, é necessário avaliar temperaturas e tempos maiores. Isso levou à elaboração do segundo planejamento composto central para a otimização da conversão. No segundo planejamento composto central, foi avaliada as variáveis temperatura e tempo. A massa de amido foi mantida, assim como a massa do catalisador. De acordo com a ANOVA, o modelo de planejamento apresentou um coeficiente de rendimento de 0,88% e um erro de 0,0227, também indicando um bom ajuste. A tabela apresenta os dados experimentais de rendimentos de maltose, glicose e hidroximetilfurfural. Observa-se pela imagem das soluções desse segundo planejamento que com o aumento da temperatura houve a formação de hidroximetilfurfural, mas ainda em quantidades pequenas. A superfície de resposta do segundo planejamento para a glicose, maltose e hidroximetilfurfural, apresentados na figura A, B e C, foram analisadas e indicaram que o ponto ótimo experimental foi alcançado para uma temperatura de 165 graus Celsius, tempo de 70 minutos, utilizando 0,75 gramas de amido e 0,075 gramas de catalisador. Com isso, conclui-se que o catalisador fosfato de nióbio foi capaz de converter amido de milho em glicose com ótimos rendimentos. A temperatura e o tempo foram as variáveis mais importantes. Houve um rendimento baixo de hidroximetilfurfural e maltose em alguns pontos, e os catalisadores de nióbio possuem um potencial promissor na aplicação em indústrias. Aqui estão as referências utilizadas. Muito obrigada.